Olá, tudo bem? Hoje voltando para mais uma aula. Hoje nós vamos falar de operador ternário. Então, o que vem a ser o operador ternário? Ele vem aí para simplificar o uso do comando if-else, tornar um pouco mais prática. Então, vamos começar aqui. Para adiantar, eu já criei um novo arquivo, tá? Operador ternário.dart, e também já criei a função de start, que é a nossa função main, tá? Então, repetindo, tudo que tiver aqui nessa função vai ser executado. Aqui eu vou começar com um comentário, então. Vamos falar do operador ternário, onde eu já disse que a função dele, então, é simplificar opa, ficar o uso do if-else, do se, senão, né? Então, tornar um pouco mais prático, juntando tudo numa única linha. Então, vamos começar então com a sintaxe. Como eu faço, como eu declaro essa operação? Então, vamos lá. Então, começamos assim. Então, qual que é a sintaxe? Sempre nós vamos ter a condição, tá certo? Aqui entre parênteses, vamos ter a condição. Depois, o sinal de interrogação. Então, nós vamos então nesse momento é, fazer algo, tá? E se ele não satisfazer essa primeira condição, se ela é, for true, ela vai fazer. E também, se não fizer aqui, ele vai fazer aqui, então vai ser falso, ele vai fazer uma outra coisa, tá? Mais ou menos explicando aqui, tá? Então tem a condição, o ponto de interrogação, a primeira função, ele vai fazer alguma coisa. Se ele não fizer isso, ele vai fazer outra coisa, tá? Então vamos para um exemplo prático de como fazer isso. Vamos primeiro fazer o exemplo normal. É, Vamos continuar naquele mesmo raciocínio da questão da média, né? Vamos começar aqui declarando uma variável chamada nota e vamos atribuir um valor para ela, 7. Então, declaramos uma variável chamada nota e colocamos o valor de 7. 7 então é a média, né? Como faríamos com o if else? Nós faríamos a condição, né? Então, se a nota for menor do que 7, imprimiríamos uma mensagem aqui, então, reprovado. Vou colocar aluno reprovado. Caso contrário, se a nota for maior ou igual a 7, então vamos imprimir aluno aprovado. Ponto e vírgula para finalizar. Vamos executar. Até aqui nenhuma novidade. Então, como a nota é 7, então ela não satisfaz a condição, ele faz essa aqui. Então, ele vai mostrar aprovado. Se a nota for menor que 7, por exemplo, 6,99, o resultado já vai ter que ser aluno reprovado. Como é que eu faria isso então para fazer isso com o operador ternário? Vamos lá. Então, vou colocar aqui um comentário. Operador ternário, vou colocar aqui. Como é que nós faríamos então para fazer essa condição acima, melhorando ela? Então vamos lá. Então a sintaxe vocês já sabem, coloquei aqui em cima, né? Então eu vou começar assim: print, eu quero imprimir alguma coisa. Então, primeiramente agora nós vamos
o que nós vamos fazer? Imprimir uma nota, tá? Então vamos pôr a condição aqui, vamos pôr a nota menor do que 7.0, tá? Então se, opa, aqui tem uma vírgula. Então se a nota for menor do que 7, ponto de interrogação, eu vou imprimir a palavra reprovado, tá? Caso contrário, então eu vou imprimir aprovado. Vamos testar isso para ver se está funcionando. Para diferenciar aqui, eu vou colocar um print. Aqui eu vou colocar assim. Operação com if else. Só para ficar documentado, para a gente não se perder no resultado aqui embaixo. E aqui eu vou colocar, então, operação com ternário, para a gente poder diferenciar as duas respostas. Executando, então, quando a nota for 6.99, tanto uma operação com if else, ele vai estar reprovado. E se eu colocar, então, por exemplo, 8.99, a resposta terá que ser aprovado tanto para um quanto para outro, tá? Então, simplificando aqui, operação do ternário, você tem a condição aqui. Então, se ele satisfazer essa condição, ele vai imprimir reprovado. Caso contrário, com os dois pontos, ele vai fazer essa outra opção aqui, tá? Mais um exemplo aqui, para ficar um pouco mais claro. Vamos ver o que a gente poderia fazer aqui. Vou imprimir se a nota é ruim, se a nota é boa ou é ótima. Então eu posso colocar mais opções para serem checadas dentro do ternário. Vamos continuar aqui então, print. Eu vou imprimir alguma coisa, certo? Eu vou colocar aqui a condição, tá? Então, vamos colocar assim, nota, vamos usar a mesma variável lá de cima, nota menor do que 7.0. Ele vai imprimir, então, quando a nota é assim, vai ser uma nota muito ruim, né? Então, eu posso aqui agora continuar colocando mais opções. Vejam, vou colocar uma outra condição aqui. Se a nota for maior ou igual a 7.01, né, digamos assim, vou colocar um valor, e a nota for menor do que 8.0, eu vou imprimir aqui. Opa, pulou para cima. Estou acostumando ainda com o meu teclado. Eu vou imprimir então. Nota boa. E para finalizar, se não for nenhuma nem outra, vai ser nota ótima, tá? Então, resumindo aqui, vamos ver. Então, se a nota for menor do que 7, vai aparecer a mensagem nota ruim. Aqui, continuando, colocando mais uma condição aqui de checagem. Se a nota for maior ou igual, vou separar aqui, 7.01, e a nota for menor do que 8, vai aparecer nota boa. Se a nota for maior do que 8.0, tá? Vou colocar menor ou igual aqui, menor ou igual.
Então, acima de 8.1, a nota vai ser ótima, tá? Então, eu só vou imprimir aqui também mais uma mensagem. Verificando nota. Para ficar mais fácil para a gente visualizar aqui embaixo. Agora nós temos a nota 8.99. Vamos executar. Então, 8.99 significa que nós temos uma nota ótima. Então, essa condição não foi satisfeita, essa aqui também não. Então, quando nenhuma nem outra for satisfeita, vai aparecer a mensagem nota ótima. Agora, se a nota for, por exemplo, igual a 6, 6.0, por exemplo, e se a gente executar, vai ser uma nota ruim, tá certo? Por quê? Porque a nota for menor do que 7, então ele imprimiu essa mensagem. Agora, se a nota for 7.02, por exemplo, ele já vai ter que imprimir aqui nota boa, porque a nota está entre 7,01 e 8, então ele vai imprimir essa mensagem aqui. Então, ele satisfez essa condição do meio aqui. Reparem que esse operador, o operador ternário, ele vem para facilitar. Mas na medida em que você vai colocando mais condições, acaba ficando um pouco longo. Então, às vezes, ao invés de fazer o ternário, ainda é melhor fazer o if-else. Então, você vai ter que analisar aí. Se começar a ficar ruim de você entender ou de outra pessoa entender o que você fez aqui, então, às vezes, a vantagem é melhor você usar o if-else, senão você vai acabar se complicando, tá bom? Então, esse é o operador ternário. Espero que vocês tenham gostado. Nos vemos na próxima aula.